esgueia. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Este lugar, tu és guerreira. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, e eu posso te enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, Deus, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia, Deus, mas vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Ó Senhor, o que for necessário, o que for preciso, sacrificar para ter a tua presença, nós sacrificamos, ó Deus. Nós queremos, nós necessitamos da tua presença. O Senhor olha para o nosso coração. O Senhor olhou para o coração de Abraão, quando o coração dele já não era inteiro para o Senhor. O Senhor pediu aquilo que mais ele amava. Mas ele provou que te amava mais, Deus, e disse, quando o seu filho perguntou, ó pai, cadê o cordeiro? Quando Abraão disse, o Senhor proverá. E quando ele estava no altar para sacrificar seu próprio filho, o Senhor apareceu e disse, Abraão, não estenda suas mãos contra o moço.
porque você provou que você ama o Senhor. E aquela hora o Cordeiro apareceu, o Cordeiro apareceu, o Cordeiro apareceu, o Cordeiro, a provisão apareceu. O Senhor é Deus de resposta, é Deus de provisão. Mas é necessário abrirmos, rasgarmos o nosso coração e ser inteiro para o Senhor. É necessário deixar todas as coisas e nos lançar somente para Ele, somente para Ele. Se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia que toda a vida tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Se eu me humilhar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia que toda a vida tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor Deus, nós aqui entramos, ó Pai, em sua presença. Pedimos a tua bênção, Pai. Pedimos, meu Deus, a manifestação do seu poder. Pedimos, meu Deus, a unção do teu Espírito. Ó Pai, tenhas a liberdade para agir. Ó Deus, tenhas a liberdade para operar. Tenhas a liberdade, Deus, para fazer maravilhas. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos mais e mais, meu Deus, da Tua presença. Queremos mais e mais, meu Deus, do Teu poder, do Teu Espírito. Vem Espírito de Deus. Vem unção de Deus. Vem manifestação de Deus. Vem sobre a Tua igreja. Vem sobre o Teu povo. Vem, meu Deus, ó Pai querido, levantando aquele que está caído, aquele que está prostrado, aquele que está, meu Deus, desanimado. Nós aqui clamamos, ó Pai. Nós aqui buscamos a Tua face. Sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor está entronizado, meu Deus, entre os louvores do Seu povo. Ó Pai, vem, Senhor. Toma a nossa vida em Suas mãos. Toma, meu Deus, a nossa vida em Sua presença. Vem, Senhor, envolver a Tua igreja. Essa pessoa que chega, meu Deus, nesse culto, que precisa de uma palavra, Deus, que precisa, meu Deus, de algo vindo do altar, vindo do Teu altar, vindo do Senhor. Assim como aquela brasa viva, Pai, que tocou na boca, meu Deus, de Isaías, os lábios, meu Deus, de Isaías. Toca, Senhor. Opera, Senhor. Manifesta, meu Deus, a Tua grandeza. Manifesta, meu Deus, o Teu poder. Ori cantarabachuri manalabasuri. Ori cantarabachuri manalabasuri andarabalabas.
Queremos mais de ti, Senhor. Queremos mais e mais da tua unção. Queremos mais e mais da tua presença. Queremos mais e mais do teu poder, meu Pai. Ajuda a tua igreja, Pai, que vem, meu Deus, para buscar a tua face, que vem para aprender do Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos. Diga: Senhor Deus, eu quero a tua palavra, que salva, que cura e liberta, para abençoar todo o meu viver, em nome de Jesus. E todos digam: assim seja. Digam graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Bom dia. A paz, tudo bem com vocês? Pode sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Irmãos, alguém pode falar: pastor, eu tenho um desejo de fazer a obra de Deus. Eu quero fazer a obra de Deus. Eu quero ser usado por Deus. Domingo que vem, após o culto da manhã, se você quiser fazer a obra de Deus, você me espera, fica mais uma meia hora comigo aqui. E aí eu vou começar a preparar você para você fazer a obra de Deus. Amém, Jesus? Não vou levantar assim, por levantar não. Vou preparar você. Nós vamos levantar, mas levantar com estrutura. Levantar aprendendo pelo menos as cartas de Paulo. Né? O Paulo, ele deu muitos conselhos bons. Conselho a Tito, conselho a Timóteo, conselho aos Gálatas. Então nós precisamos atentar para todos esses conselhos, porque quem faz a obra de Deus tem que saber as cartas de Paulo. E aí nós vamos aprendendo, nós vamos fazer aqui um projeto que Deus colocou no meu coração, e a gente vai estar orando junto, se consagrando, e vamos fazer uma preparação. Aí depois eu vou levantar. Deus vai levantar. Amém, Jesus? Pastor, eu quero fazer a obra de Deus. E aí a gente vai conversando. Então, domingo que vem, após o culto da manhã, pastor, eu quero fazer a obra de Deus. Então, eu vou levantar líderes aqui na igreja. Levantar pessoas que vão fazer a obra de Deus. Alguns serão obreiros aqui na igreja. Outros serão, vou preparar para fora. Para você levar a palavra. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E a primeira coisa que você tem que ter para fazer a obra é: pastor, eu quero fazer a obra, mas eu quero fazer a obra assim. Então não vem não. Já começou o culto, como é que é? O curso. Porque a primeira coisa que a gente tem que estar disposto para fazer a obra é não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Porque às vezes a pessoa fala assim: o meu chamado é no louvor, e às vezes não é no louvor. Ou pode até ser, mas não vai começar por ali. Porque a Bíblia diz: apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar. Aprovado em quê? Aonde Deus te colocar. Aí você vai ser aprovado. Vai fazendo a vontade de Deus. E ali Deus vai te promovendo. Deus vai te abençoando. Eu estava conversando com o irmão. Aí ele falou assim: pastor, pregar eu não tenho problema não, mas cantar eu não sei cantar. Aí tudo bem, porque é dom, né? Não sabe, né? Cantar, afinação, essas coisas, técnica. Eu não sei cantar não, mas pregar eu sei pegar. Mas se o senhor me der um balde com um pano aí, uma vassoura, pastor, eu estou feliz. Eu já estou fazendo a obra de Deus. Amém, Jesus? Então começa assim, que Jesus vai nos abençoando. E a gente vai precisar levantar muitos líderes aqui. Vai abrir muitos trabalhos pelos bairros. E vai abençoar as pessoas. Tem muita gente precisando de você. Tem muita gente precisando de nós. Então quer fazer a obra de Deus? Quero, pastor. Então vamos nos preparar para a gente não sermos levantados de qualquer maneira. Não sermos levantados de qualquer forma.
E Deus vai abençoando a gente em nome de Jesus. Amém? Tá bom? Irmãos, hoje nós estamos vendo aqui, né, uma mesa preparada aqui com frutas. E a gente preparou isso aqui para dar uma bênção para você levar para casa uma grande bênção. Você vê 3 taças de azeite. Vocês receberão essas três unções no dia de hoje. Nós vamos fazer a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito Santo sobre a vida de vocês. E com base em que nós vamos fazer isso, pastor? Lá no Salmo 23, por favor, vai lá no Salmo 23. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Lá no Salmo 23. No versículo de número 5. Eu preparei umas apostilas. E para as pessoas que têm um ministério pastoral, eu chamo eles para conversarem. E eu vou dar essa apostila para a pessoa. Aí, durante 20 dias, eu vou estudar essa apostila junto com eles. E nós vamos nos reunir. E nós vamos comentar sobre esses ensinamentos. E aí, nós vimos lá os temas das apostilas, né? E tinha um tema muito interessante, que falava sobre unção, né? Aí, até na hora, 2 pastores falaram assim: vamos começar por essa, pastor, porque essa aqui fala sobre unção. Eu falei, tá bom. Aí já estava preparando a apostila já. Aí hoje eu estava ali no escritório, e eu estava lá ouvindo louvor ali com vocês aqui, e Deus falou assim: ministra a primeira apostila sobre submissão e autoridade. Porque quem não se submete nunca tem unção. Forte isso aqui, né? Aí eu falei, aí Deus falou assim: Eliseu e Elias. Quem não tiver com você não vai ter unção. Quem não se submeter não vai ter unção. Eu falei, vixi. Eu falei, muda tudo, guarda essa e faz a outra. Porque a coisa mais difícil para o ser humano é a submissão. Você pode prestar atenção que às vezes a pessoa não fica na igreja por quê? Por falta de submissão. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele... Aí a gente quer o diabo fugindo toda hora, não é? Mas primeiro tem que se sujeitar a Deus e resistir a ele. Aí ele fugirá de vós. Gente, é muito ensinamento gostoso que Deus dá. É muito bom. E Deus vai abençoando a gente. Amém? Vamos lá? Salmo 23, versículo 5. Olha o que o salmista Davi disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. E o que vai acontecer? O meu cálice transborda. Então, preparas uma mesa perante mim. Poxa, quem não quer isso? Na presença dos meus inimigos. Os inimigos assim, aqui são tantos os espirituais como os físicos. Porque por mais que Deus, a gente tenha no coração paz com todos, nem todos têm paz com você. E nem todos querem ver o seu bem. Nem todos vibram com a sua vitória. Nem todos vibram com o seu sucesso. Tem gente que até não fala, mas dentro dele, quando acontece alguma coisa ruim na vida de uma outra pessoa, ele até se alegra. Infelizmente, existem pessoas que estão olhando para vocês e estão esperando ver a sua queda. Mas vão ver a sua queda não, irmão. Vão ver a sua vitória. Vão ver a mão de Deus se manifestando na sua vida. A mão de Deus se manifestando na sua casa, na sua família. O salmista está dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice
transborda. Mas antes de ele falar isso, ele faz uma confissão. Ele faz uma declaração. E essa declaração eu tenho que fazer. Essa declaração você também tem que fazer. E qual é a declaração? O versículo 1, que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ele chega primeiro, antes de ele pedir a mesa, antes de ele falar: Deus, eu quero o fim da minha vergonha. Antes de ele falar: Deus, eu quero o fim da minha vergonha, eu quero a unção de Deus sobre a minha cabeça, eu quero o cálice transbordando, eu quero a manifestação de Deus, do Senhor na minha vida, os meus inimigos vão assistir a minha vitória, os desejos deles não serão cumpridos, eles não vão me ver caído. Mas Deus, eu tenho o Senhor acima de tudo como meu pastor. E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. E a voz do nosso pastor é a voz da palavra de Deus. É a voz do Evangelho. O que Deus fala sim, aleluia. O que Deus fala não, aleluia. E glória a Deus, e acabou. E eu vou perseverar naquilo que Deus está trazendo ao meu espírito, aquilo que Deus está trazendo ao meu coração. Você vê que a submissão traz a mesa preparada, traz ao fim da vergonha, traz o azeite sobre a nossa cabeça e o nosso cálice transborda. Quem se sujeita a Jesus Cristo, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, é abençoado. Irmão, o que tem de gente tentando desmentir a palavra de Deus é brincadeira. Esse povo vai prestar conta a Deus. Eu recebi uma pergunta ontem, por isso que é de suma importância, tanto obreiro como pregador, se preparar para fazer a obra de Deus. Até o povo de Deus conhecer o Evangelho. Porque quando Jesus ele fala sobre a semente de mostarda como a menor das sementes, já ouviu isso? Né? Ele usa nessa parábola a pessoa que tiver uma fé como uma semente de mostarda, né? Pode dizer ao monte: erga-te, lança-te no mar, e assim por diante. E fala que a semente de mostarda é a menor da semente, mas ela cresce, vira uma árvore grande, faz sombra, e aquele negócio todo. E cientificamente falando, mandaram uma pergunta para uma irmã da igreja e falaram assim para ela assim, falou assim: ó, Jesus errou, porque a semente de mostarda, ela não é a menor semente que tem. A semente do morango é menor do que a semente de mostarda. Jesus errou. E tentou desmentir lá. E aí, né, se você for estudar sobre isso, você vai ver que realmente a semente de mostarda não é a menor das sementes. Mas onde ele estava? Numa região, onde ele estava na Palestina, o morango ainda não tinha nem existido ainda. E naquele lugar, a menor das sementes era a semente de mostarda. Eita, povinho que quer desmentir a Bíblia. É mais ou menos igual o tomate. Até o século XIX, o tomate, ele não era legume. Ele era fruta. Então, se Jesus falasse do tomate na época, né, chamando o tomate de fruta, aí o pessoal ia falar hoje que Jesus errou, que não sabe nem que o tomate é legume. Então, muita coisa no decorrer da época foi mudando. Foi mudando. Então, tem gente que quer porque quer desmentir a palavra de Deus. Não, Jesus, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Eu vou ouvir a voz de Jesus, eu vou ouvir a voz da palavra. E quando eu ouvir a voz da palavra, eu não vou só ouvir não, eu vou perseverar nela. Deixa um pouquinho aí, vai lá na primeira carta de João, na primeira carta de João, no capítulo 1, lá no finalzinho da sua Bíblia. Deus tem uma mesa preparada para os filhos dele.
Em nome de Jesus. Olha que forte isso aqui, pessoal. Primeira carta de João. Primeira, acho que é a segunda aqui. Espera aí. Não, é a primeira carta de João 5. Eu marquei errado. É 5. Tu és o El Shaddai, o Adonai. Diz assim, ó. Primeira carta de João, capítulo 5, no versículo de número 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, pessoal? A sua vontade, ele nos ouve. Diga amém, Jesus. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, o que ele faz? Ele nos ouve. Tudo que nós pedimos a Deus tem que estar de acordo com a sua vontade. Então eu não posso simplesmente, somente ouvir de Deus. Eu tenho que permanecer e entender a sua vontade. Por quê? Agora sim, a segunda de João 1:9. Só tem um capítulo, né? Versículo 9. Olha só. Todo aquele que prevarica. O que é prevaricar? É quando você ultrapassa aquilo que você... É quando você faz aquilo que não lhe é autorizado. Você vai além. Um policial pega, para uma carga, policial federal para uma carga, e ali ele, examinando ali aquela carga, tem maconha, tem cocaína, tem drogas lá. E ele faz vista grossa. Ele prevaricou. Ele fez aquilo que não era autorizado ele fazer. Ele tinha que ter prendido aquelas pessoas, feito a lei valer naquele momento. E ele não fez, ele prevaricou, ele ultrapassou o seu limite. Ele não tem permissão para aquilo. O que é prevaricar no nosso caso? Quando Deus mandou Josué entrar em Jericó junto com o povo, a Bíblia fala que Deus falou para Josué não tomar do anátema e para pegar o ouro e a prata de Jericó e colocar no depósito do templo. Quando eles entraram em Jericó, a Bíblia fala que Acã, quando viu a capa babilônica, ele pegou também o ouro e a prata, que era para o templo, e ele levou para a casa dele. Quando ele fez isso, ele diz o capítulo 7 de Josué, que eles prevaricaram no anátema. Então eles fizeram o quê? Eles fizeram além do que era permitido fazer. Só para você entender, todo aquele que prevarica e não permanece na doutrina de quem, pessoal? De Cristo. Não tem Deus, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem o Pai e também tem quem, pessoal? O Filho. Então, quando a pessoa, ela realmente não tem Jesus como seu pastor, ela não obedece a palavra. Ela está constantemente prevaricando. Por que eu estou pregando isso? Porque hoje a mensagem é: preparas uma mesa perante mim. Mas antes de você vir aqui receber o que Deus tem para você, eu preciso fazer você entender que antes de você dar o primeiro passo de vir aqui na frente ser ungido, você precisa ter no seu coração um coração de ovelha. Você precisa colocar dentro do seu coração
eu não quero andar sem Deus. Eu quero andar com Deus. Eu não quero prevaricar. Eu quero verdadeiramente que Ele seja o meu pastor. Porque quando fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, Davi está falando dele. Eu tenho que fazer essa confissão ao meu respeito e você fazer essa confissão ao seu respeito. É como, por exemplo, eu não posso aceitar Jesus por você. Quem tem que aceitar Jesus por você é você. A salvação é individual. Esses dias eu estava vendo uma transmissão do Silas Malafaia. E aí escreveram assim: seu ladrão, seu bandido, você apoiou aquele cunha, aquele sem vergonha, aquele bandido, vocês são tudo bandido. Aí o Silas, já que não tem papa na língua, né? E eu gosto muitas das vezes do que ele fala, porque tem gente que fala o que não quer, tem que ouvir o que não quer também, né? E naquela hora ele pegou e falou assim: ó, não sou isso que você está falando não. Eu não respondo nem pelos meus filhos, quanto menos por um bandido, que quando eu apoiei ele não era, eu não sabia, eu não tinha ciência de que ele estava envolvido com essa sujeirada aí. E tem que cair mesmo, tem que cair esse bandido, tem que cair todos os bandidos que estão envolvidos em sujeirada. Agora, vem falar de mim. É a mesma coisa, é quando começaram a compartilhar um vídeo do R.R. Soares, apresentando Cunha, tal, aquela coisa toda. Aí mandavam para mim achando que eu ia descer a lenha no R.R. Soares, achando que eu ia falar mal do R.R. Soares. Ô irmão, às vezes a pessoa está sendo até enganada se você não sabe. Como você um dia já foi enganado, ou não? Você um dia achou que aquela pessoa era uma coisa e era outra. E a gente tem a mania de pegar todo mundo, jogar dentro de um saco só e falar todo mundo não presta. E não é assim não. Não é desse jeito não. Então eu respondo por mim. Vasculhe minha vida. Falem de mim. E tragam provas sobre mim. Agora, se atribuiu uma coisa que o outro fez a mim, aí não. Nem pelos meus filhos eu respondo. O Jonathan é maior de idade. Eu não respondo por ele não, irmãos. Salvação individual. Ele responde por ele e pela casa dele. O que eu pude fazer até, eu fiz. Encaminhei. Mas eu não respondo por ele. Eu respondo por mim. Eu não vou chegar diante de Deus representando a minha casa. Eu vou chegar diante de Deus representando a minha vida. Você vai chegar diante de Deus representando a sua vida. Então tome muito cuidado com esses ativistas que ficam querendo denegrir o Evangelho, colocando homens de Deus sem prova, no meio de difamação, no meio de calúnias, para ficar aquela contaminação dentro das igrejas. Eu não pertenço à igreja deles, mas a gente tem que falar o que é certo. E outra, não pertence à igreja dele, mas proferimos a mesma fé, ué? Somos famílias de Deus ou não? Que ainda que alguém fale assim, a igreja da família não é de Deus, não. Problema deles, eu sei que é de Deus. Mas eu tenho as outras igrejas que pregam o Evangelho como igrejas de Deus. Como igrejas do Senhor. Então eu respondo por mim. Você responde por você. Todo aquele que prevaricar é pessoal. O Senhor é o meu pastor, é pessoal. E nada diga, nada vai me faltar. Diga amém, Jesus. Você sabia que o missionário R.R. Soares, ele não responde pelos pastores dele? Senão ele está frito, irmão. Sabia disso? Hoje os outros ídolos não respondem pelos pastores dele. Às vezes você coloca um camarada a fazer obra lá, o cara estraga tudo. Atrapalha tudo, né, André? Faz tudo errado. É que é complicado. Nós, como seres humanos, vinculamos sempre a pessoa. Não tem filho que é bandido? E os pais não são a benção? Tem ou não tem, gente? Tem. Tem filho que é bandido, irmão. Tem filho que não vale nada. Tem líder que é uma benção. Tem pastor que não vale nada. Que não vale nada. São os estraga-raça aí.
mas vão prestar conta a Deus. E que fica procurando matar os Daniéis, procurando matar o Josés da vida. Só que quando coloca um desses na cova, Deus vai e fala: quem mandou que você cair nessa cova? Essa cova não é para você não, essa cova é para eles. Para ele, não é para você não. Daniel era inocente, quem jogou ele na cova não era. Se você for inocente, se você estiver na presença de Deus, se você não prevaricar, Deus vai estar com você. O Pai e o Filho estarão com você. E uma mesa será preparada sempre para você. Na presença dos seus inimigos. Na presença dos seus adversários. A unção de Deus será sobre a sua vida. O seu cálice vai transbordar. Vocês amam esse ministério? Semana que vem eu tenho uma notícia tão boa para te dar. Mas é tão boa, tão boa, tão boa assim que você vai falar assim: meu Deus, como que isso aconteceu? Como Deus é fiel. Eu não vou falar, não adianta, pastora Fabiana. O Jonathan falou para mim ontem: vai, você não vai aguentar. Eu falei: vou. Ele falou: não vai, você vai tocar no assunto, seu coração, você já vai começar a piscar. Já... Você vai começar a lacrimejar os olhos, e o Senhor vai falar. Eu falei: não vou falar. E eu não posso falar. Se tivesse assinado o contrato, eu falaria, mas não está assinado ainda. Né? Tem que assinar primeiro o quê? O contrato. Né? Tem que assinar o contrato primeiro. Assinou o contrato, aí eu falo para vocês. Uma bênção muito grande que Deus deu para a gente. Muito grande mesmo. Vamos voltar aqui para a mensagem? Senão daqui a pouco eu vou falar. Eu não posso falar. Né? Eu não posso falar. Então tá bom. Então é pessoal a coisa. Você tem que assumir ele como seu pastor. Né? Olha só, 9. Vamos ler de novo. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. Que coisa séria. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Que coisa bonita. O pai e o filho estando do teu lado, você pode falar: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí você vai diante de Deus e pede para Deus aquilo que está de acordo com a vontade dele. Irmãos, eu estava meditando esses dias, e eu falei: por que às vezes a gente pede alguma coisa e não acontece? Você já perguntou para Deus qual que é a vontade dele para a sua vida? Né? Você já chegou em Deus? Qual que é a sua vontade para mim? Porque primeiro nós falamos da mesa preparada, do fim da vergonha. Mas para isso, o Senhor tem que ser o nosso pastor. Ouvindo a doutrina dele, temos que perseverar nela. Se prevaricarmos, estamos sem Deus. Se perseverarmos, o Pai e o Filho estará conosco. Se o Pai e o Filho está conosco, a Bíblia diz que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aqueles a quem Ele quiser se revelar. Então, se eu estou com o Pai, e o Pai está comigo, e o Filho, Jesus, está comigo, o Espírito Santo está comigo, Ele vai revelar a vontade dEle para a minha vida. Por exemplo, a Bíblia não dá respaldo para eu prosperar, para você prosperar, sim ou não? Até para enriquecer. Não dá? Mas todo mundo que pede, recebe. Eu pedi para ser empresário, Deus não me deu até hoje. Eu tinha um plano, até hoje não se cumpriu. Mas quando eu entendi o plano dele para a minha vida, eu me dobrei. Eu me curvei.
E aí os meus desejos começaram a estarem alinhados com os desejos de Deus. Porque às vezes nós queremos a mesa preparada só para o fim da nossa vergonha. Mas o que isso vai glorificar a Deus? Porque tudo que Deus faz conosco, Ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um propósito. Quando Ele curou o endemoniado de Gadá, o endemoniado de Gadá pegou e falou: Senhor, eu vou contigo. Ele falou: não, você vai ficar aqui e vai pregar em Decápolis. Você vai falar para todo mundo o que eu fiz na tua vida. Ele virou um pregador em 10 cidades. Decápolis significa isso. Mas se dependesse dele, ele queria ir com Jesus. Jesus falou: não, você vai ficar aqui, você vai se apresentar aos seus e você vai dizer para eles quem mudou a sua vida. Você vai mostrar para eles quem resolveu o que ninguém podia resolver. Quem fez o que ninguém podia fazer. E aquele homem virou um pregador de 10 cidades. Era um homem que tinha uma legião de demônios sobre a vida dele. Agora, ao caso de Pedro: deixa tudo e me segue. Um queria ir, Jesus falou não. Um outro teve que renunciar tudo e ir. Então existem vontades de Deus para nós. A Bíblia diz que eu preciso entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E aí entra aqui o que eu acabei de ler com vocês, no primeiro livro de João, capítulo 5, versículo 14, que esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo o que? A sua vontade, Ele nos ouve. O Jonas estava indo para Tarso, e era a vontade de Deus? Tempestade, 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 tempestade. Quando ele resolveu ir para Nínive, ele estava sozinho no meio do mar. No meio do mar. No meio do mar. Em meio a uma tempestade. Ele fora da vontade de Deus, no navio, ele não estava protegido. Ele na vontade de Deus, mesmo na tempestade, sem navio, ele foi protegido. Olha que coisa bonita. Deus mandou um peixe e não permitiu que ele morresse. Porque ele estava na vontade de Deus. Na vontade do Senhor. Você vai entender mais. Tiago 4, vai lá. Tiago 4. Volta um pouquinho. Volta as cartas de Pedro aí, que é pouquinho. Se a Bíblia for nova, vai estar tudo grudado a folha. Você vai acabar voltando lá para o meio. É bem do ladinho aí. Tiago capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Olha só, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, quer dizer, a pessoa é lutadora. E nada, porque não pedis. Então Deus fala que a gente tem que chegar diante dele e apresentar toda a nossa vida. Agora, olha o versículo de número 3. Agora tem aqueles que pedis e não. Por quê, pessoal? Porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aí ele fala, adúlteros e adúlteras. Ele não está falando sobre prostituição aqui não. Ele está falando sobre o ser humano que foi adulterado.
Porque o ser humano que nós estamos vendo hoje não foi a essência que Deus criou. Quando Deus criou o ser humano, Deus não falou que foi mal, que foi ruim. Falou que foi bom. Só que o ser humano pecou, se afastou de Deus. E quando Deus mandou o dilúvio, é porque o ser humano continuava bom? O ser humano foi adulterado. Satanás entrou na natureza. Entrou a inveja, entrou a cobiça, entrou a ganância. Entrou a soberba. Entrou a malícia, entrou a maldade, entraram os vícios, os prazeres, os deleites dessa vida entraram. E hoje cada um corre em favor do seu próprio benefício, de satisfazerem as suas vontades. E para isso, alguns chegam até mesmo a tirar a vida de outra. Um bandido, quando ele entra numa casa, ele tira a vida de um pai de família. Às vezes ele está ali tirando a vida de alguém para levar alguma coisa para o filho dele. Está dando para entender? Nós não podemos chegar diante de Deus e falar para Deus: Deus, eu quero que o Senhor prepare uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, só para o fim da minha vergonha. Deus, eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Isso tem que repercutir em salvação. Isso tem que repercutir em testemunho. Isso tem que repercutir na tua obra sendo realizada através de mim, para que alguém veja, alguém se converta, alguém seja ganha por isso. Deus, opera na minha vida, haja na minha vida, mas com o objetivo do Senhor de ganhar pessoas para Deus. Existem pessoas que tocam muito bem, sabia? Tocam muito bem. Poderiam estarem sendo usados por Deus com o talento que Deus deu para levar o evangelho através da música. Poderia ou não poderia? Sim ou não, gente? Sim. Mas às vezes o interesse da pessoa é outro. Ou seja, ela não quer santificar, não quer deixar o pecado. Então ela tem algo que Deus pode usar, mas ela não quer. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela quer cumprir na vida dela, ela quer ter na vida dela a satisfação simplesmente dos seus deleites. Agora, quando Deus entra na vida de uma pessoa, Deus entra para eliminar a vergonha dessa pessoa e para, através disso, também alcançar outras pessoas. E em cima desse entendimento, gente, eu comecei a meditar nas mulheres que eram estéreis. Quantas mulheres não eram estéreis na época que Sara foi curada? Na época que Ana foi curada? Será que só Ana era estéril naquela época? Não sei se você está entendendo onde eu estou chegando, onde eu estou indo aqui. Será que Isabel, só Isabel que era estéril naquela época? Eu vou falar delas. Só Rebeca que era estéril naquela época? E a gente vê esses casais orando a Deus, buscando a Deus. E de todos, na vida de todos eles, sabe qual foi o primeiro filho? Homem. Você sabe por que foi homem o primeiro filho? Porque homem significava o fim da vergonha daquela família. E quando eles tiveram, casal, concebeu, engravidou, e tiveram ali os filhos, o filho, né? Deus teve ou não teve um propósito em cada um deles? Então, cada pedido desses casais eram de acordo. Por que você quer prosperar? O que você vai fazer para a obra de Deus depois que você prosperar? Deu para entender?
O nosso coração tem que estar ligado com Deus. Tem que estar ligado com a vontade de Deus. Deus me usa. Deus, eu quero o fim da minha vergonha, mas eu quero também que através de mim, muitas pessoas tenham o fim da vergonha. Porque aqui em Gênesis, no capítulo 12, coloca aí 12, Gênesis 12. Olha só, eu tenho que ter Deus como meu pastor, eu tenho que perseverar na doutrina, ter o pai e o filho comigo, ele ser o meu pastor, e eu tenho que ter os meus pedidos de acordo com a vontade dele. E não simplesmente para eu gastar com os meus próprios deleites. Porque senão, meu irmão, o mundo vai te engolir quando você prosperar. A Bíblia diz que o rico tem muitos amigos. Você vai conhecer coisas que você nunca conheceu. E é nessa hora que a pessoa deixa a soberba entrar e ela não mais se dobra diante do Senhor. Eu tremo assim, como dizem uns amigos, eu tremo na base. Como diz, quando Deus fala assim que Ele ia confirmar o reinado de Saul para sempre. Mas o rasgado foi o reino dele, porque ele não perseverou na doutrina de Deus. Você já imaginou Deus escolher a gente para um propósito? Só que nós não estamos nem aí para a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmãos, é salvação. O maior objetivo de você estar aqui é porque Deus quer salvar você. Deus quer que você reconheça Jesus como o único salvador da sua vida. Você se converta dos seus pecados. Que você seja batizado nas águas. Que você seja cheio com o Espírito Santo. E que você seja faça parte do soldado de Deus nessa terra para o propósito dele. O fim da vergonha na vida de todas essas pessoas chegaram. Mas os pedidos dessas pessoas estavam de acordo com a vontade de Deus. Para que eu quero pregar o Evangelho? Para quê? Já passaram vários pastores aqui. Vários. Eu sou pastor, tal. Tá bom, fica aí, irmão. Fica aí. Como é que eu começo, pastor? Você começa como membro novamente. Alguns chegaram para mim e falaram assim: pastor, como é que funciona aqui? O senhor dá aluguel para a pessoa? Eu falei assim: irmão, aqui não é seu lugar não. Você está batendo na porta? Porque são pessoas que querem fazer a obra de Deus, não é para o propósito de Deus, é para um propósito. Eu tenho nojo disso. Está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho nojo disso, irmão. Nojo. Quando Deus chamou Abraão, disse: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu e far-te-ei o quê? Uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás. Olha o que Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou acabar com a tua vergonha. Você que não tem filho nenhum, você vai ter filho. Você vai ter filho. Agora, isso é uma bênção para Abraão, não é? A Bíblia fala que Abraão e Sara foram chamados e eles eram sós. E Deus abençoou, multiplicou e fez com que eles crescessem. Isso é uma bênção para Abraão. Imagine Abraão, tá? Aqui está Abraão ainda, mas depois foi o nome dele. E ele só tinha nome, não tinha filhos. E o nome significava muito, porque Abraão significa pai, segundo Gênesis 17, pai de uma multidão de nações. E o homem não tinha nem filho. Então imagine ele andando, ele só tinha um nome. Ele andando, o pessoal falando assim: cadê seus filhos? Eu só tenho um nome, mas Deus vai prover o meu filho. Meu filho vai nascer.
Mas aí como é que você está? O Abraão, irmão, tinha um ventre dele amortecido. E o ventre da mulher dele também era amortecido. Era algo impossível de acontecer. Agora, vamos continuar lendo? Olha o 3. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Agora, continue. Vamos ler todo mundo junto? E em ti serão. Quando Deus, Ele dá uma promessa para mim, quando Deus dá uma promessa para você, vai ter gente que vai ser beneficiado por causa do cumprimento da sua promessa. Vai ter gente que vai ser beneficiado por causa do cumprimento da sua promessa. Com o fim da sua vergonha, vai ser o fim da vergonha de muita gente também. Agora você tem que ter isso dentro do teu coração. Tudo que você pedir para Deus tem que estar de acordo com a vontade dEle. Deus escolheu Abraão, falou: Abraão, você é bonitinho, Sara, você é bonitinha, vocês são bonzinhos, filho de idólatra, mas eu vou tirar vocês dessa idolatria, eu vou dar nações para vocês, porque vocês são uma bênção e tal, só para vocês crescerem, só vocês vão ser abençoados. Não. Deus falou: estou te levantando hoje sobre muitas nações. E eu estou fazendo isso não é por causa de você não. Eu estou fazendo isso por causa do meu nome. Porque a minha vontade é alcançar todas as famílias da terra. Se uma pessoa que é de Deus e não tiver isso dentro do coração dele, esquece. Pastor, eu quero prosperar. Como muita gente aí tem, não ajuda ninguém. Avarentos, soberbos, altivos, se esquecem de Deus, viram as costas para Deus. Está amarrado em nome de Jesus. Deus tinha um propósito em Isaac. Deus tem um propósito na bênção que vai nascer através de você. Tem gente que vem na igreja, fez voto a Deus: Deus, se eu vender aquela casa, se eu vender aquele terreno, se eu vender aquilo, Deus, eu vou dizimar. Vendeu e não dizimou. Sabia? Vende, alcança, mas depois que recebe a bênção, aí mostra o miserável que é. Só pensa em si. Aquela obra que aquela pessoa seria alcançada por mais igrejas abertas, se dependesse dessa pessoa, o sangue daquela pessoa recai sobre ela. A gente tem que aprender que o nosso pedido tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Diga amém, Jesus. Outra coisa, para a gente entender aqui, Gênesis 25, vai lá. Quem foi o filho de Abraão, gente? Isaac. Aí o Isaac chega, encontra o mesmo problema que o pai. Olha só, coloca aí, Gênesis 25, 19. Gênesis 25, 19. E estas são as gerações de Isaac, filho de... Então já está claro aí que ele nasceu, amém, Jesus? Fala para o seu irmão, sua bênção nasceu. Filho de Abraão. Abraão gerou a fé de Abraão, a obediência de Abraão, os pedidos de Abraão, combinado com a vontade de Deus, geraram Isaac. Por isso que Deus fala assim: ai daquele que disse que foi a tua mãe que te gerou. Deus tem um propósito na vida de quem nasce. Glória a Deus. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto
Eita. Papai, tu não está sabendo da última, que a minha também não pode. Como a mamãe não podia, a minha também não pode. Ele poderia falar assim, isso não é plano de Deus, essa mulher não é para mim. Você sabe o que eu vejo aqui? Todas aquelas pessoas que Deus tinha um propósito muito grande na vida delas, e através do que seria gerado na vida delas, elas tiveram que perseverar muito. É forte o que estou falando, né? É como se Satanás falasse assim, não vai nascer. Eu vou lutar contra essa pessoa até ela desistir de orar. Agora estou entendendo porque que Deus me deu aquela palavra essa semana. Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Porque tem gente que quando o inimigo faz uma oposição, ela desiste. É porque ela não tem noção do que vai nascer através dela. E às vezes o que vai nascer não é nem aquilo que você está pedindo. O que vai nascer vai ser uma honra de Deus de outra maneira. Vai ser uma honra de Deus na tua vida de outra forma. Deus vai trabalhar em você. Deus vai forjar seu caráter. Deus vai separar você para Ele. Deus vai te ungir. Deus vai te levantar. Deus não vai deixar faltar nada para você. Você vai ter dignidade. Ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Só que Ele tem um propósito através de você. Porque homem de Deus e mulher de Deus não nasce de uma hora. Você está hoje na igreja. Você é um membro da igreja. É uma ovelha de Jesus. Mas você pode nascer em você um pastor. Está dando para entender? Pode nascer em você. Isso pode ser gerado em você. Um pastorado. Um empresário. Ou Deus te dá uma bênção aí, você fazer um concurso em que você vai trabalhar meio período e depois você vai se dedicar às coisas de Deus. Eu não sei o que Deus tem para você, eu sei o que Deus tem para mim. Se você buscar, você vai saber o que Deus tem para você. Quando Ele tomou aquela mulher, por sua mulher, foi que Ele descobriu que ela não podia ter filhos. Ele poderia falar, vou trocar de mulher. A gente vê problema no cônjuge quando a gente toma a pessoa por mulher, ou a mulher, o marido, o homem toma por mulher, ou a mulher toma por marido. Aí você começa a ver que não é só tudo aquilo que é de, né? Você começa a ver que o camarada tem problema, que a mulher também tem problema, não é só aquela coisa toda, não. Aí quando tem problema, a pessoa pega e muda, não. Eu vou vencer esse problema com você, meu bem. Se tem uma mulher que tem que ser honrada aqui, é a pastora Fabiana. Porque quando eu comi arroz com repolho, ela comeu comigo. Quando eu fiquei 2 anos desempregado, ela nunca me jogou na cara quando eu não tinha dinheiro. Ela nunca chegou para mim e falou assim, você não presta para nada. Nunca. Mas não abusa não, tá filha? Aí Deus abençoa, Deus, né? Deus faz, dá aquela coisa toda. Aí eu vou trocar de mulher. Sem vergonha que eu sou, hein? Não, as nossas pelanquinhas vai cair tudo juntinho. É ou não é? Pelanquinha, quando for dar tchau assim, ó. Vai dar tchau os dois juntos, né? Os bracinhos, ó. Tudo juntinho, começamos juntinho, lutamos juntinho, vamos morrer juntinho. Deus é glorificado nisso. Ele pode ter falado assim, não, vou abandonar minha mulher. Vou abandonar, vou largar tudo. Não, vou vencer. Ele orou insistentemente. Ore, meu irmão, busque a Deus, vai nascer a bênção em você. Aí ele fala que e o Senhor ouviu. E a Rebeca, o que aconteceu com ela? Glória a Deus. Aí quem nasceu de Rebeca? Jacó e Esaú. Vieram 2. Jacó e Esaú.
Quem que Jacó foi? Pai de José. Lembra da pregação do profeta? Pai de Judá. As 12 tribos vieram de Jacó. E o José, que foi governador no Egito. E como que é chamado como que o nosso Deus, ele se apresenta em Apocalipse capítulo 5? Eu sou o leão da tribo de Judá. Você sabe o que eu vejo? Que aquilo que nasce da nossa perseverança, não nasce como nasce da vida das pessoas por um meio natural. Nasce de um milagre de Deus. E Deus tem um propósito nisso. E Deus tem uma sequência nisso. Eu fico olhando quando o Zaque orava. Deus, o Senhor prometeu para o meu pai, Deus. O Senhor falou para o meu pai, o Abraão, o Senhor é Deus de Abraão, que a descendência dele seria poderosa na terra. Minha mulher é estéril, Deus. Para isso acontecer, o Senhor tem que fazer um milagre. 20 anos ele orou. 20 anos ele guerreou contra a esterilidade. E a Bíblia diz que ele orava insistentemente. Imagina o Isaac orando, fazendo a oração. Aí ele chegava para a mulher assim, e aí, bem, como é que tá? Ela falou assim, não entra aqui na tenda não, que eu estou impura. Que era menstruação, né? Aí ele voltava, orava de novo. O terceiro mês, e aí, bem, orava de novo. No quarto, no quinto, 1 ano, 2 anos, 15, 19 anos e 11 meses, 20 anos. A mulher chegou, Isaac, oi, pode falar. Atrasou. Já ouviu essa frase? Atrasou, Isaac. Não é possível? Atrasou? Atrasou. Deus respondeu nossa oração. Eita glória, se eu pudesse pegar a tua boca agora. Oi, irmão, tá uma benção aqui hoje o culto, pessoal. Tá maravilhoso. Concebeu. Rebeca, sua mulher, engravidou. Não desista dos seus sonhos. Principalmente se esse sonho não veio da sua carne, veio de Deus. Deus tem propósito em te honrar, mas Deus tem propósito em glorificar mais aí do nome dele através de você. E você precisa entender isso. Tudo é para a honra e glória do Senhor. João 17, versículo 1 diz assim: Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho possa te glorificar. Não é para o Senhor vir me abençoar e depois eu virar as costas para o Senhor e falar: obrigado, Jesus, muito obrigado. Não, eu quero te glorificar para sempre. Eu quero te exaltar para sempre. Eu quero te servir para sempre. Lucas 1,13. Esse aqui também eu vou te falar. Esse casal aqui, vamos ler o versículo 5 primeiro. Coloca para mim aí, é o Antônio, né, Antônio? Lucas capítulo 1, versículo 5. Agora, quem nasceu desse casal aqui, aí vocês vão falar: meu Deus do céu, que palavra. Olha só. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Era sacerdote, homem de Deus, né? Da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. Isabel era a prima de quem? De Maria, né? Versículo 6. E eram ambos justos perante Deus. Eles eram o quê? Justos. Eles eram praticantes da justiça, né? Eles abominavam o que era errado, né? Eles andavam na presença de Deus, andando sem repreensão, olha que coisa linda, em todos os mandamentos e conselhos do Senhor. Gente, esse casal era de Deus. Esse casal era
de Deus. Agora olha o versículo 7. E não tinham filhos. Quantas pessoas são de Deus e está faltando também alguma coisa? Mas é porque está faltando que eles não são de Deus. Porque ser de Deus não está ligado a ter, está ligado a ser praticante da palavra de Deus. E eles não tinham filhos. E ambos eram avançados em idade. Tipo assim, já passou do tempo. Tem coisa que talvez você está pensando assim, ó. A oportunidade que eu tive não vai voltar mais. Vai sim. Vai sim. Ai, que vontade de falar, irmão. Mas eu não vou falar. Eu não posso falar. Mas quando eu falar domingo, você vai entender nessa parte assim, ó. Tem coisa que parece que passou do tempo. Ou seja, tem gente que pensa que ele não pode ser hoje maior do que ele foi ontem. Você pode ser melhor hoje do que você foi ontem, sim. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. É maior do que a primeira. 13, versículo 13. E o anjo lhe disse, ele estava no templo, Zacarias, não. Veja se ele não pediu. Porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. E lhe porás o nome de... Ele pediu ou não pediu? E tudo que você pedir, segundo a vontade de Deus, você vai ter. Por que João era segundo a vontade de Deus? Continue. E terás prazer e alegria. Olha só, satisfação. João, você vai ser feliz. Zacarias e Isabel, vocês serão felizes com esse filho. Fim da vergonha. Honra de Deus. E terás prazer e alegria. E muitos se alegrarão. Opa, já não está mais relacionado somente aos dois. Mas aqui ainda vai longe. Já entrou agora e já vai alcançar muitos. O que mais? Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Será cheio do Espírito Santo. Tem coisa a mais. Aí, ó. Vamos ler todo mundo junto? E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Vamos aplaudir esse Deus, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu não preciso mais ver milagre nenhum para eu continuar acreditando em Deus. Muitos aqui também não precisam, mas tem gente que precisa ver a operação de Deus na tua vida para se converter. É ou não é? Deus tinha ou não tinha um propósito em João? A oração de Zacarias e Isabel estava ligada ou não com a vontade de Deus? Assim como os outros também. E para encerrar, eu não poderia falar, sabe de quem? Não, Maria não era estéril, não, ela era virgem. Ana. 1 Samuel, vai lá. 1:26. Primeiro Samuel 1:26. Nós sabemos que Ana, ela tinha também um problema sério. Ela era estéril.
E ela chegou a entrar em depressão por causa disso. Ela chorava e não comia. Um dia ela entrou na presença de Deus e ela fez um pedido. Sabe qual é o pedido que ela fez? Ela falou: Senhor, se o Senhor atentar para a aflição da tua serva e der um filho, um homem, ela pede um homem. Por que homem? Porque significava o fim da vergonha. Cultura da época. O fim da vergonha. Um filho homem. Depois que ele desmamar, eu devolverei ele no teu altar. Então, o pedido de Ana: eu quero ser mãe. Eu quero parar de ser perseguido por aqueles que gostam de ver a minha esterilidade. Eu quero parar de chorar. Eu quero parar de sofrer. Eu quero o fim da minha vergonha. E eu estou fazendo um voto contigo, Senhor. Se o Senhor me dá um filho e eu te devolvo ele, ele vai ser um profeta. Deus falou: fechado. Está dentro do que eu quero. Eu te dou um filho e eu preciso de um profeta. Vai ser através de você. Isso vai acontecer. E aconteceu. Olha só. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava eu. Que bonito, hein? Por este menino orava eu. É tão bom quando a gente está com a bênção materializada, né? E alguém chega assim e fala assim: mas o que aconteceu com você? Ele falou: por esse menino orava eu. Por essa causa orava eu. Por essa situação orava eu. O que Deus está dizendo aqui? Ela poderia ter recebido e poderia não ter voltado nunca mais. Ela poderia ter recebido e poderia ter virado as costas, como foram aqueles 9 leprosos, que só um voltou para agradecer. Mas ela volta no templo. Ela fala: Deus, lembra de mim? Eu sou aquela lá, que cheguei aqui arruinada, que cheguei aqui atribulada de espírito, que o sacerdote até me teve por embriagada, que chorava nos seus pés, que a Penina irritava, passava com os filhos dela na minha frente assim, ó, esnobando de mim, debochando, dizendo: eu tenho, você não tem. Eu sou aquela. Deus, como se Deus não soubesse de nada, né? Olha o Samuca aqui. Olha o Samuel aqui, Deus. Por este filho orava eu. Enquanto você não tiver o filho nos teus braços, você não para de orar. Enquanto não for gerado em você o que Deus tem para você e para fazer através de você, não deixe de orar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. E depois Deus deu para ela filhos e filhas. No total, 7. Deus abençoou ela. Tome cuidado com o que você fala. Falou, prometeu, cumpra. Porque Deus não gosta de tolo. Porque tem gente que no desespero fala tanta coisa, mas na hora de ir lá e mostra que ele só queria satisfazer o seu deleite.
Ela não. Sabe quem foi o filho dela? Samuel. Sabe quem que Samuel ungiu? Davi. Que também era de Judá. Que veio da genealogia até chegar em quem? Em Jesus. Vontade de Deus, plano de Deus. Irmão, você não está aqui por acaso. Deus tem um plano de Deus em tudo que você tem, em tudo que é seu, em tudo que Deus vai lhe dar, nos seus filhos, na sua vida, em tudo. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só para vir aqui fazer uma oraçãozinha, buscar a Deus, ter os seus deleites, satisfazer os seus deleites, e você sair por aí e tal. Não! Deus está aqui para você andar com Ele até o fim. Ele vai te honrar. Ele vai te abençoar. Mas Ele conta com você. Porque Ele tem propósito para realizar através da sua vida. Tem pessoas que Deus vai colocar no teu caminho para você ser bênção na vida delas. Faça a vontade de Deus. Vamos fechar a mensagem hoje? Vamos. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Espera aí, Senhor, antes de eu preparar, eu quero fazer uma declaração. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Fala comigo. Falou? Vou perseverar na doutrina de Cristo. Porque quem não persevera não tem Deus. Mas quem persevera tem o Pai e o Filho com Ele. E vou fazer o meu pedido de acordo com a tua vontade. O que tu tens para mim? A minha prosperidade não vai ser só para mim. Vai ser para mim, vai ser para minha família, vai ser para a obra de Deus, vai ser para ajudar outras pessoas. E o Senhor vai operar. Por quê, pastor? Porque nós vimos hoje em cada filho que nasceu de mulheres estéreis, Deus cumpriu o propósito na vida de todos eles. E eu quero que Deus cumpra um propósito através de todas as bênçãos que serão geradas na minha vida. Oh Jesus, tu és tremendo. Deus está dando uma bênção muito grande. E essa bênção que Deus está dando, eu sei que não é para a minha glória, não é para o meu ego, não é para nada disso, nem para o seu, e nem para o nosso ego da nossa igreja. Mas é porque Deus quer que essa palavra alcance muita gente. Muita gente. Muita gente. E vai alcançar. Ele tem um propósito. Assim como tem propósito na vida de tantas quantas pessoas Ele tem levantado por aí. Gente, vamos fazer a vontade de Deus. Aguenta um pouquinho. Hebreus 10:35. Ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Glória a Deus. Como é que nós vamos orar hoje, pastor? Nós vamos fazer o seguinte. A gente vai orar e no final eu unjo vocês. Pronto. No final eu unjo vocês, aí a gente já encerra o culto. Amém, Jesus? Tá bom? Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Vamos buscar a presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós aqui entramos diante da Tua presença. O Senhor, meu Deus, abençoou essas pessoas citadas. Meu Deus, pois Tu tinha propósito. Meu Deus, queremos que a nossa vida seja uma vida em que o Senhor olhe e diga: eu tenho um propósito com ele. Eu tenho um propósito com ela. Nós não queremos ser aquela figueira seca, Deus, que era cheia de flores outrora, mas quando o Senhor for requerer um fruto, não quero, não vou fazer, não posso, não sei. Nós queremos ser, meu Deus, a árvore plantada junto a ribeiro de águas,
cujas folhas não caem. Tudo que fizer prospera, e que dá o fruto segundo a estação própria, Pai. Que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e dizer: eu tenho um propósito com você, eu tenho um propósito com a tua casa, eu tenho um propósito com a tua família, eu tenho um propósito com os teus filhos, eu tenho um propósito contigo, meu irmão. Tem muita coisa que vai ser gerada em você, tem muita coisa que vai ser gerada através de você. Eu tenho um deleite para você, sim. Eu tenho alegria para você. Eu sou um Deus que eu tenho prazer em você, e vou dar momentos de prazeres para você e para a tua casa também. Mas eu tenho um propósito, e o meu propósito é que através da tua vida almas sejam alcançadas, que muitos venham se converter através da tua vida, porque verão que tu eres estéril. Você era estéril, mas a esterilidade acabou. O Isaac nasceu, Samuel nasceu, João nasceu, Jesus nasceu não de uma mulher estéril, mas de uma mulher virgem. Jacó nasceu, Esaú nasceu. As tribos foram formadas, o plano de Deus foi executado, e Deus hoje tem ainda o plano dele para executar através da minha vida, através da sua vida. Então não diga para Deus não dá, não diga para Deus não vou fazer, não diga para Deus isso, não diga para Deus não sei, não fique empurrando para os outros. Persevere na doutrina de Deus. Tenha o Pai e o Filho com você. Tenha o Pai e o Filho contigo. Ele vai te revelar a vontade dele. Começa a colocar a tua vida diante de Deus como você nunca colocou. Começa a adorar a Deus e dizer: Deus, eis aqui uma pessoa que quer fazer a tua vontade, cumprir o teu plano, cumprir o teu querer, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba a bênção de Deus. Receba a unção de Deus. Você não errou de marido, não. Você não errou de mulher, não. Se ele tem problema, se ela tem problema, orem juntos. A gente não vê Rebeca lutando, mas a gente vê Isaac orando por Rebeca. Lava, chore, cantaraba, sobre, andarabalabas. Isaac orou por Rebeca. Ore pelo teu marido, ore por sua mulher, ore para Deus fortalecer ele. Tem hora que ele está no limite, ele não fala, mas ele já está no limite. Tem hora que ela está no limite. Tem hora que o teu filho está no limite, que o teu pastor está no limite, que as ovelhas estão no limite. Vamos orar um pelos outros. Para que venha nascer, para que venha nascer aquilo que Deus tem, para que venha nascer aquilo que Deus tem através de você. Oh, aleluia, Deus. Vamos adorar a Deus. Buscar a presença do Senhor.
e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti, se entrega ao Senhor. Mais de ti, e menos de mim, Senhor, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Mais de ti, mais de ti, fala para Deus. Mais de ti, mais de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Levante as mãos e diga: que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Só a igreja, que ele cresça, que ele cresça, diminua, apareça, Senhor. Eu me constranja e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, revela a tua igreja, a tua vontade para cada um, e que cada um venha perseverar naquilo que tu tens para eles, e que eles cresçam, meu Deus, na tua presença, mas que sempre, Deus, reconheça que o Senhor é maior que tudo. Que eles sempre cheguem diante do teu templo, diante do teu altar, e fala: Senhor, olha aqui o filho que eu orava por ele. Senhor, olha aqui, Senhor, a minha vida profissional que eu orava por ela. Olha aqui, Senhor,
O meu casamento que eu orava por ele. Olha aqui, Senhor, os meus filhos que eu orava por ele. Olha aqui, Senhor, a restauração da minha vida financeira que eu orava por ele, por ela. Olha aqui meu ministério, Senhor, que orava por ele. O Senhor lembra de mim? O Senhor lembra de mim, Deus? Quando eu estava arrasado. O Senhor lembra de mim quando eu entrei na tua casa a primeira vez? O Senhor lembra de mim como a minha alma estava? O Senhor lembra da minha vergonha? O Senhor lembra do meu desprezo? O Senhor lembra de mim? O Senhor lembra? Está aqui meu filho. Usa, Deus. Usa o fruto da minha oração. Usa, Deus. Usa, Deus, o fruto do meu clamor. Usa para ungir Davi. Usa para insistir com Saul. Usa para trazer prazer e alegria, conversão. Usa, Deus. Usa para abençoar as famílias da terra, Senhor. Usa, Deus. Tu és lindo, Pai. Tira de nós, meu Deus, todo o egoísmo. Tira de nós, meu Deus, todas as murmurações. Quando somos lapidados, meu Deus, achamos que sabemos, não deixamos Deus trabalhar. Tira de nós, meu Deus, toda altivez. Tira de nós, meu Deus, toda soberba. Tira de nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, Deus. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse, Deus, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Preparas uma mesa, Deus, perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, Pai. Meu cálice transborda, porque a tua bondade, a tua benignidade dura para sempre. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. O Senhor me vê quando ninguém me vê. Você é aquele que me vê no oculto. Você é aquele que me vê no oculto. É o Deus que vê as minhas lágrimas, que vê o meu choro, o meu pranto, que vê o meu interior, que vê os meus projetos, os meus sonhos, que muitas das vezes não são meus, são teus, porque só envolve coisa tua. Aleluia.
Tu és um Deus que me vê no oculto. Cante. Tu és um Deus que me vê no secreto. Aleluia. Tu és um Deus que me vê Quando o quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chorou meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê No secreto, Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Aleluia. Alcançou. Rabashuri manalabashuri antarabalabas. Eu não pude imaginar. Receba a bênção do Senhor. Perdi meu chão. Ele cantará bashuri antarabalabas. meu coração. Arabachuri manalabashuri antarabalabas. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és
és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Olha para mim. Vamos aproveitar essa unção para a gente ser ungido. Aproveitar esse mover de Deus aqui para você receber a bênção. O fim da vergonha em nome de Jesus. A bênção que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Amém, Jesus. Vem cá, pastora Fabiana, me ajudar. Vem cá, pastor Felipe, me ajudar. E aí, os obreiros podem ficar entregando o palitinho. Dois, pode vir o casal, um de cada lado. Aí pode vir primeiro esse povo aqui. Aí depois na sequência vocês vêm atrás. Aí vou voltando para o lugar em adoração. E a gente vai terminar daqui a pouquinho. Amém, Jesus? Ele é um Deus ou não é? Que te vê no oculto. Meu Deus, coloca a tua bênção sobre essas frutas, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Pode vir mais pra cá. Pode vir mais pra cá. Aí o pessoal passa por... pode vir, o pessoal passa por aqui. É isso mesmo. Meu Deus, coloca a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Pai, o fim da vergonha. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Meu Deus, nós vamos ungir. O cálice dessa pessoa vai transbordar. Em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Aí você pega aqui o palitinho. Você pega a fruta. Está abençoado. Está gostosa também. Amém, Jesus? Você já pode ir na sequência, tá bom? Pode ir na sequência. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu tranquei o quarto e fechei a porta. Só tu podes me encontrar. Pois tu és um Deus. Vem nas palmas comigo, aleluia. No oculto, isso venha com fé em nome de Jesus.
O Espírito Santo de Deus está aqui. E Deus, Ele habita no meio dos louvores. Vem assumindo a sua vitória, aleluia. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és Senhor. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou. Declare a voz da igreja, pois tu és um Deus. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só, Senhor. Mais uma vez a voz da igreja. Pois tu és um Deus que me vê. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Pois tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Tu és um Deus que me vê no oculto. Tu és um Deus que me vê no secreto. Tu és um Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Só a igreja para terminar. Tu és o Deus, ó. Tu és o Deus que me vê. Bonito, hein? Tu és o
não estou só. Deus está comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelo Facebook, Deus abençoe. Hoje ainda às 18 horas, estejam conosco. Tem uma bênção para você. Venha participar dessa mesa preparada, tá bom? Você que não sabe o endereço, é na rua Avenida Eduardo Elias Aran, 736, esquina com a Senador Ponce, às 18 horas, hoje na Igreja Evangélica da Família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz.